Adriana Carvalho, estou com uma convidada ilustre, que é a Eva Lara Alves, advogada, mentora de imagens e posicionamento estratégico e idealizadora do método ELA. Tudo bem, Eva Lara? Isso, Eva Lara. Tudo bem, Adriana? É um prazer, uma honra, uma satisfação estar aqui no seu programa, para a gente falar um pouquinho, levar um pouco de conhecimento para mulheres que planejam melhorar o futuro delas, né? Com a imagem, com o posicionamento estratégico. Eu sou Eva Lara Alves, eu sou advogada, sou vice-presidente da Comissão de Valorização dos Honorários da UAB Goiás, trabalho com mulheres, trabalho na advocacia de família, com meu trabalho focado em mulheres de forma humanizada, trabalho num contexto geral de família e também presto assessoria jurídica para empresas na área trabalhista. Que interessante. E você tem um método muito interessante aí, que é o método EVA, que ela, que inclusive é o tema do nosso programa de hoje, né? Imagem e impacto, como que as mulheres comuns podem se tornar extraordinárias com esse método ELA. Fala pra gente desse método. Certo. O método ELA, ele nasceu de um propósito, de uma vontade que eu sempre tive de ajudar mulheres. Antigamente, eu tinha um escritório com uma sociedade e nele eu já estava com um escritório consolidado, né, muitos anos, e na pandemia eu tive que desfazer. Então, eu tive que voltar a trabalhar para os outros, voltei a ser a CLT, e para voltar a poder ter o meu CNPJ, né, ser a dona de mim, eu tive que me reinventar, né, tive que entrar para outros caminhos, tive que mudar a minha estratégia, mudar a minha imagem, e tudo isso foi um caminho bem longo, né? Então, eu tinha um posicionamento e tive que percorrer um caminho para ter outro, até mesmo para mim poder validar meu high ticket, né? Ganhar mais, né? O que mais a gente quer hoje, né, é ganhar mais, ser bem paga, porque muitas vezes a gente tem a técnica, tem o conhecimento, mas as pessoas não pagam o nosso real valor por falta de clareza na imagem que você quer transmitir. Então, se eu quero transmitir uma imagem que eu quero que a pessoa pague um alto valor pelo meu trabalho, eu tenho que estar tudo alinhado a isso. E tenho que pensar de toda forma estratégica, toda forma intencional. Então, eu tive que mudar toda a minha estratégia. Tive que me reposicionar no mercado de trabalho. Tive que organizar toda a minha vida, tanto pessoal como profissional. E parei de trabalhar para os outros e voltei ao mercado como a Eva Lara Alves, consultoria e assessoria jurídica. Então, eu desvinculei o meu nome da sociedade que eu tinha e comecei a construir o meu nome separado. Então, para isso, eu tive que caminhar desde 2020 até hoje, né? Para a gente começar a ter uma melhor visibilidade. Que hoje eu realmente falo assim, hoje eu cheguei aonde eu queria, porque hoje eu sou bem vista, hoje eu tenho portas abertas, hoje eu consigo gerir o meu negócio sozinha, não dependo de ficar leiloando o meu trabalho. Então, hoje eu sei que a imagem que eu transmito, a posição que eu tenho hoje, eu posso cobrar o valor que eu sei que eu valo hoje, né, no mercado. Então, assim, e tudo isso é uma construção de posicionamento. Não adianta eu só ter um conhecimento, uma técnica, se você não sabe como é meu trabalho. Mas a primeira imagem é a que fica, né? Sempre a primeira impressão. Então, o método ELA surgiu dessa necessidade que eu tive de me reconstruir, de me reposicionar e também saber, dentro da minha advocacia, quando eu trabalho com mulheres que chegam até mim, que estão num relacionamento abusivo, narcisista, com violência doméstica, e não sabem como sair daquilo, né? Muitas tendem a ficar naquele relacionamento porque não sabem o que fazer. Parou de trabalhar muitos anos para cuidar da família, não sabe entrar no mercado de trabalho, não sabe conversar, não sabe vender o que faz. Então, muitas mulheres estão saindo dessa vida de dona de casa e indo para o mercado de trabalho, e começando a empreender. Artesãs, mulheres jovens, mulheres que são autônomas,
mulheres que tinham uma carreira antes do casamento e agora estão voltando a se posicionar no mercado de trabalho devido a um divórcio. Então, tem mulheres também em transição de carreira, mulheres que sempre trabalhou, eu tenho muitas na advocacia, que sempre trabalhou com advocacia, só que não se consegue se encontrar ali. Então, elas estão fazendo uma transição de carreira, começando a empreender. Então, ela tem que começar a se posicionar no ramo que ela precisa. Então, o método ela veio para ajudar as mulheres a diminuir esse percalços que elas têm para chegar aonde quer, com imagem estratégica, posicionamento estratégico, imagem que impacta, com inteligência emocional, etiqueta, mesa posta, tudo isso com pilares que vão auxiliar as mulheres a chegarem onde elas querem, a ter uma imagem, a ser respeitadas no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente profissional e a tomarem a sua vida em suas mãos e ser donas de si. Porque quando a gente se posiciona, a imagem é uma liberdade, né? E você falando aí dessa mesa posta, são esses os pilares que o método... Então, os pilares do método delas são estilo com propósito, pegar o seu estilo em acordo com o seu propósito de vida, a sua imagem de acordo com a sua essência, o seu posicionamento de acordo com o que você trabalha, com o que você faz e inteligência espiritual e emocional. Então, no método nós vamos ter módulos de aulas, serão aulas em grupos, online e aulas individuais para o pacote diamante. Temos 3 pacotes. E vai ser uma jornada de transformação, iniciando dia 17 de julho de 2025 e finalizando em dia 31 de outubro de 2025. E ao final da mentoria, nós teremos um fechamento que vai ser um evento onde todo mundo vai aplicar tudo que aprendeu. Então, assim, vai ser um momento assim, extraordinário, de muito network, de muita conexão, como foi o nosso evento de lançamento. Terça-feira, quem estava lá viu a ambiência, mulheres dispostas, mulheres abertas a negócios, a relacionamentos, tivemos conexões reais e assim, eu ainda estou em êxtase, sabe? Porque foi o meu primeiro evento, assim, que eu coloquei a cara a tapa e tive 35 mulheres lá presentes, mulheres bem posicionadas, mulheres empreendedoras, advogadas, pessoas renomadas, então eu fiquei muito feliz e é o que eu quero para muitas mulheres. Eu quero que vocês se reposicionem, se coloquem no mercado de trabalho, na vida pessoal, que vocês consigam almejar o que vocês querem, porque a gente tem que ter uma imagem em acordo com o que a gente tem de propósito de vida, em acordo com o que a gente tem de essência, e que isso possa gerar bons frutos, né? E que a imagem, a gente sabe, ela fala muito antes da gente falar qualquer coisa, antes de você abrir a boca, falar qualquer palavra, antes de você entregar seu currículo, a sua imagem já falou. E você está falando aí desses pilares, você está falando do crescimento das mulheres, umas levantarem as outras. Exatamente. Mas qual foi a origem de que tudo começou e como que foi assim, a causa de tudo? O que me deu um start, assim, eu sempre quis trabalhar com moda, sempre quis trabalhar nesse meio, né? Só eu já fui modelo, dos meus 15 aos meus 19 anos eu fui modelo. Aí não teve jeito, né? Mas a advocacia me encontrou, né? Estamos aí fazendo o melhor para as pessoas dentro do direito. E esse ano, no começo desse ano, eu tive uma cliente que ela mexeu muito comigo. Ela estava em um casamento onde ela só soube que ela tinha separação total de bens no casamento na hora do divórcio. Ela não sabia. Então, ela passou a vida dela, mais de 10 anos de casamento, trabalhando na empresa do marido, sendo garota propaganda do marido, fazendo tudo. E, ao final, ela só ganhou tchau, obrigada, e eu vou pagar a pensão das crianças. Teve que voltar para o interior, para a casa dos pais, teve que tentar se reinventar. E aí, ela chegou no escritório, acabada, transtornada, assim, bem mal mesmo, emocionalmente. Energia baixa, tudo. Ela estava assim, acabada. Se você ver fotos aqui, imagens que ela me mandava, só chorando, ela estava indecisa em o que ela ia fazer, o que não ia, que ela não ia dar conta de sustentar as filhas, não ia dar conta de começar, e ela é arquiteta, tá? E passou a vida inteira abrindo mão da profissão dela para viver um sonho da família, que no final
não era um sonho dela, né? E ela, o que aconteceu? No final de tudo, ficou sozinha. E aí eu entrei na vida dela e falei, não, minha filha, você vai melhorar, você não vai sair dessa depressão. Conversei com ela, auxiliei, ajudei, porque o meu trabalho na advocacia é humanizado. Então, eu faço todo um ecossistema para ajudar a mulher a se reerguer, se levantar, porque não adianta eu fazer só o divórcio dela e jogar ela aí de qualquer jeito. Então, a gente tem que fazer um trabalho multifuncional com ela, para que ela consiga sair daquele momento de dor e poder dar continuidade na sua vida, até dos filhos e tudo. E hoje, semana retrasada, nós fizemos o acordo do processo dela, deu tudo certo. Eu não posso falar muitos detalhes, né, porque temos segredo de justiça. E, assim, hoje ela está outra pessoa. Ela abriu uma empresa lá na cidade dela, voltou a trabalhar com arquitetura. A mulher está uma potência, linda, está na academia, corpo maravilhoso. Ela já é linda, né? E agora está trabalhando, está ativa, já marcou viagem com as filhas. Então, assim, isso me abriu os olhos para falar assim, cara, eu tenho que ajudar essas mulheres. E quantas mulheres estão assim, passando por esse problema, e não tem um braço para puxar, não tem uma mão para estender, né? Então, eu quero ser essa força, essa mão para estender essas mulheres, que no meu método, não é que eu seja mentora, eu não sou consultora de imagem, não sou professora de etiqueta, eu não sou nada disso, eu sou advogada e tenho a expertise da experiência que eu vivi e todos os relacionamentos que eu tive, né, pessoais, interpessoais, profissionais, que me gerou uma cadeia de conexões muito forte. Então, hoje eu tenho contatos com pessoas muito fortes que eu consigo gerir um curso com a metodologia para mentoras convidadas estarem comigo, auxiliando essas mulheres a mostrar o potencial que elas são. E você comentando, assim, sobre a questão desse divórcio, que ela só soube na época que estava acontecendo tudo isso, né? Mas até saindo um pouquinho do assunto do nosso método, ela e entrando nessa questão, porque pode ser a dúvida de muitas telespectadoras. Sim. E como que a pessoa vai fazer um casamento e não sabe como que vai ser conduzido, se é comunhão de bens, separação de bens, ou como que... Porque você falando assim, ela só soube no divórcio. O que acontece? Quando ela casou aquele sonho de princesa, o marido bem de situação. Então, vou te cortar um pouquinho, eu vou pedir para a produção pegar a nossa câmera em aberto, por favor, produção, porque aí abrange melhor a gente, o nosso assunto aqui. Ótimo. Né? Isso. Então, e aí, o que acontece? Muitas mulheres com aquele sonho de princesa, de casamento e tudo, e só que as pessoas, elas não consultam um advogado antes de tomar qualquer decisão. Então, mas o noivo consultou. Com foi de má fé, né? Com certeza. Isso fica um alerta para as mulheres e para os homens também, porque tem muitas... Do mesmo jeito, né? de um fica lado... um alerta para o casal. Né? E assim, a mulher naquela expectativa, ela faz o que o homem está instruindo para ela. É o homem que ela ama, o homem que ela escolheu casar, o homem que ela vai dormir todos os dias da vida dela, que ela vai dividir a vida, dividir os sonhos e tudo. Ela chegou lá e assinou, entendeu? Então, assim, ela achou que ela casou com separação parcial de bens a vida inteira e trabalhando. Isso é muito das mulheres, né? Porque fica naquele sonho de... E as mulheres, elas costumam às vezes se preocupam mais com os buquês de flores do que com a vida, a festa, tudo. Vestido, e aí, quando chega lá no cartório para assinar, já vai, isso mesmo, isso aqui mesmo, tá tudo bom. E não é assim, gente. A gente tem que se preparar, a gente tem que organizar. Temos contrato contrato pré-nupcial, temos contrato de namoro, temos tudo isso, todo esse complexo para ajudar as mulheres a se inteirar de seus direitos antes de assinar qualquer coisa. O que acontece? As mulheres, elas não têm esse conhecimento. E até no método eu vou falar um pouco de jornada jurídica para elas. Falar sobre os direitos das mulheres. No método também vou falar isso. E quais são os direitos das mulheres? A gente tem muitos direitos. Assim, não dá para falar tudo porque realmente são assim, muitos, em cada área a gente tem um tipo de direito. Por exemplo, direito de família a gente tem um, direito de trabalho tem outro, previdência tem outro, direito constitucional. Então, a gente tem uma ramificação muito grande. E as mulheres... E eu estou até fazendo um e-book falando sobre direitos das mulheres em todas as ramificações do direito. Que eu vou lançar ele também esse ano.
Se Deus e quiser, que, se der assim, tudo certo. muitas mulheres têm uma profissão, mas quando casam, deixam a produção para viver donas de casa. Não que isso é errado, mas às vezes ela dedica tanto ao marido, à casa, aos filhos, deixa de cuidar de si própria e no final das contas, às vezes, sai prejudicada. Exatamente, nessa questão acontece aí, isso. Né? E outras, nesse às caso, vezes, deixa a profissão para cuidar da profissão do marido, que foi o caso dessa sua cliente. Nesse caso, ela ficou tão assim, sem norte, porque ela já tinha feito um acordo com ele estava sendo representado por um advogado que era parente, eu acho, e fez um acordo, e quando ela chegou em mim, eu fui olhar o acordo e falei, não, a gente vai pedir a desistência desse acordo, a gente vai reformular tudo, você não vai fazer esse acordo dessa forma. Totalmente em desvantagem, porque no caso dela, como ela era garota propaganda da empresa, como ela trabalhou assiduamente ali, ela tem direito, por mais que a separação total de bens, ela tem direito aos lucros e rendimentos da empresa. Então, a gente teve como fazer, ainda que ela tenha uma separação total de bens, ainda que estava um pouco em desvantagem nesse relacionamento, a gente ainda conseguiu reverter muita coisa. Eva, e eu ia te perguntar, pedir para você citar alguns casos reais de transformação. Você acabou de citar, porque esse é um caso assim, que serve de inspiração para outras mulheres. Hoje eu fico maravilhada. Ela é uma mulher, assim, é uma potência. E se você estiver assistindo, eu quero você no método ela, hein? Só não posso falar nome, gente. Não, claro que não, né? E como que a imagem impacta diretamente as oportunidades profissionais? Olha, isso muitas pessoas vêm falar assim, mas não importa, o que importa é que você é por dentro, importa o conhecimento. Não é, gente. Pode ser, por exemplo, eu tenho esse copo aqui, essa caneca, ela é de porcelana, ela é um produto, tudo bem, eu consigo colocar ela no mercado pelo produto que eu estou entregando. E no meu caso, que eu sou advogada, você só vai saber do que eu vou te entregar ao final do processo. Até você chegar ao final do processo, você tem que me contratar, você tem que ter uma convivência comigo. E o que você vai olhar primeiro? Primeiro você vai... Hoje, o que a gente tem? Primeiro as pessoas olham o Instagram. Nem olha o currículo mais. Vai ver seu relacionamento no Instagram, quem que você tem amigos em comum, se aqueles amigos em comum são pessoas realmente que tá conexão entre vocês, se são focadas nos mesmos aspectos que você tá. Aí, o que acontece? Primeira coisa que fica, sempre a impressão, não adianta, não vem com essa conversa de que, é bobagem, isso é firula de mulher. Não é, gente. A imagem fala muito antes de você abrir a boca. E depois que você abrir a boca, você tem que sustentar a imagem. Não pode só aparecer bem bonita, bem arrumada, e depois descredibilizar tudo com o seu comportamento, com o que você fala, com o que você faz, o que você age, onde você se porta, as mesas que você está. Então, eu falo assim, que na minha vida eu tive que mudar tudo isso. Eu tive que levantar de mesas que eu ocupava, eu tive que deixar amizades que eu tinha antes, eu tive que refazer as minhas conexões, e hoje eu tenho conexões com mulheres muito importantes. Mulheres, assim, que me dão a honra e o prestígio de poder falar assim, que eu sou amiga de fulana. Então, assim, a imagem, hoje, a imagem que eu tenho para as pessoas, que elas não me conheceram antes, é totalmente a imagem que as pessoas que me conheceram antes e veem. Hoje, muitas pessoas falavam assim para mim, mas você fica indo nesses eventos para quê? Só para aparecer? Eu não, gente. Eu não levanto da minha casa, saio do conforto da minha casa para fazer firula na rua, não. Se não for para mim fazer negócio, para mim ganhar dinheiro, eu fico na minha casa, no conforto da minha casa, com meu marido, e tá tudo bem. E o interessante que você falando sobre isso, porque muitas mulheres que às vezes estão em casa e pensam assim, então não é para mim, porque eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que cuidar dos filhos, mas é para todas. Nós lançamos, eu e mais 19 coautoras, recentemente lançamos um livro de empreendedorismo feminino, Bastidores da Vida de uma Madame. A verdadeira história por trás do empreendedorismo feminino. Deixa eu te falar, as madames mesmo são as que mais sofrem nisso, né? Porque o que é ser madame? É você, isso que você falou, cuidar da imagem, se posicionar, estar bem. Mas por trás disso, é claro que a gente tem uma vida real, como todo mundo, como toda mulher. A gente equilibra pratos ali que não podem cair, porque a vida real, é assim, é a vida real. Dá mais trabalho, né? Então, para as mulheres que pensam, que madame é aquela mulher fútil, não é, é aquela mulher que está, como você falou. Ela é uma incrível administradora. Então, o livro fala muito disso, sabe? É para o empreendedorismo. A mulher que cresce no mercado de trabalho, viu? Que corre, que vai atrás, mas por trás disso ela tem uma vida real. Ela tem problemas como todo mundo, ela tem dor de cabeça como todas as mulheres, ela tem TPM, ela tem tudo, mas ela
consegue aliar esses pilares todos sem perder a fineza, a feminilidade, a docilidade de ser mulher. Exatamente. Né? A gente tem que trabalhar muito no nosso feminino, porque a maioria das mulheres, quando elas crescem, quando elas se tornam grandes mulheres de destaque, uma potência, uma empreendedora, elas começam a puxar mais a masculinidade e esquecer o feminino de lado. E nós não podemos deixar o nosso feminino se perder, porque isso que é o encantamento que nós temos. A mulher tem a doçura, a mulher tem aquela forma, o jeito de tratar as outras pessoas, aquele jeito materno, né? Que a mulher não pode perder. Então, assim, eu quero, no método Ela, passar tudo isso para as mulheres. Até mesmo a questão de espiritualidade, questão de reconectar com o seu eu interior, o seu eu do passado, para você fazer melhor agora. Então, porque coisas lá no passado que ficaram, pode trazer muitas consequências hoje para você que a gente não percebe. Mas se você trabalhar isso, se você souber manejar, você vai começar a colocar isso como aliado na sua vida, no seu desenvolvimento. Então, a imagem, primeiro de tudo, ela fala antes de você, e depois que você fazer a sua imagem, ela só passa por 15 segundos. Depois você tem que ter muito mais coisa para acrescentar. Então, o que você vai passar para a pessoa depois que ela te viu, você tem que sustentar. Sustentar no seu comportamento, sustentar na sua fala, sustentar na sua postura, sustentar no meio que você vive. E também no método Ela nós vamos fazer muito network. Eu vou conectar essas mulheres a todas as minhas redes de conexões de mulheres. Inclusive, o último evento, para fechar o método dessa primeira turma, eu vou fazer um evento junto com todas as donas de grupos femininos que eu tenho. Por isso até te falei, nossa, me chama lá para esse grupo que eu quero, porque eu quero fazer um negócio grande para todas as mulheres conseguirem se conectarem e as minhas mentoradas colocarem em prática tudo que elas aprenderam. E dá umas dicas práticas aí para quem quer começar a se posicionar de forma estratégica. Você fala assim, vou falar uma dica prática assim, para posicionar no digital, né? Onde tudo começou. Quando eu comecei no digital, o que eu pensei? Eu comecei a fazer vídeos, né? Aí eu fazia aqueles videozinhos assim, apontando aqui e tal, aquelas musiquinhas. E isso eu fui começando a me desinibir, né? Então, para você que tem vergonha de falar no digital, começa a praticar na frente do espelho. Começa a se apresentar na frente do espelho, porque no espelho você vai colocar a sua postura, você vai saber o que você fala, você vai começar a ver detalhes do seu rosto que você não via, a começar a enxergar a beleza que você tem, que você não repara. Então, começa a praticar no espelho o que você vai falar, começa a abrir seu Instagram e fala um bom dia, mostra o seu café da manhã, interage com as pessoas, posicionamento e reposicionamento de imagem com ensaio fotográfico estratégico. Faça um ensaio, vista uma roupa. Olha, para você ficar mais elegante, roupas bem estruturadas, um blazerzinho, uma terceira peça sempre vai ajudar. Então, coloque roupas mais estruturadas, um tecido mais firme, um tecido mais bonito, mais bem trabalhado e pratique na frente do espelho. Praticou na frente do espelho, você começa a ter mais autoridade, você vai começar a ver como que você vai aparecer. E quando você ligar a câmera, você vai ficar com menos medo, menos retraída. Então, é um auxiliar, um aliado que vocês vão conseguir desenvolver bem melhor. Nossa, essa dica é tão boa, tão importante, que assim, se o espelho fala, o vídeo depois se torna um amigo, né? Com certeza. E é tão interessante isso, Eva, porque tem uma amiga minha que faz um acompanhamento com um psicólogo, que ela teve um problema de depressão e tudo, e por causa da pandemia, na época da pandemia, começou com os atendimentos online. A psicóloga atendia ela online. Aí ela não estava surgindo muito efeito, ela via que não estava, ela mudou de psicóloga. A psicóloga falou assim, olha, eu não quero fazer um acompanhamento com você online. Por quê? Porque você vai ficar do jeito que você está em casa, com o cabelo sem pentear, sem maquiar, e a partir do momento em que você tiver que sair, você vai se arrumar. E se arrumar, você vai se sentir melhor, porque vai aumentar a sua autoestima. Então, você falando aí na frente do espelho. Se a gente for para frente do espelho, descabelada, você fala, tipo assim, do jeito que acordei, socorro, já né? vai começar a querer arrumar. Aí já vai a autoestima, eu sou feia. Isso também serve. Então, isso cresce também. É uma dica pra gente se arrumar antes de ir pra frente do espelho. E falando nisso, como a psicóloga falou, muitas mulheres têm medo de ir para eventos de network, ficam com preguiça porque tem que arrumar roupa, não sabe o que vestir, não sabe o que vai falar, tem medo de se comunicar com as outras pessoas, tem medo das pessoas falarem com elas não saberem falar.
Eu vou ensinar vocês tudo isso no método Ela, viu? Vamos ter aulas de oratória, aula de comportamento, consultoria de imagem de estilo, para você conseguir saber qual é o seu estilo e dominar isso, para você saber escolher roupas. A gente não precisa ter muita roupa, não. A gente precisa ter combinar roupas peças, estratégicas. Né? De combinar peças. Tons estratégicos, saber combinar. Eu forneci até para as meninas lá no lançamento um mini círculo cromático para elas saberem combinar as cores. Eu vou ensinar no método Ela. Teremos a usar consultoria de imagem de estilo também. E nessa questão de a pessoa ter que sair de casa, gente, receber um convite para ir num evento, numa festa, em qualquer coisa, Aceite, né? vá. Você vai voltar bem transformada. Você vai ter um insightzinho, ou você vai ter qualquer coisa que vai mudar a sua vida, tanto ou profissional, ou você vai poder ter até uma nova amiga, vai falar de negócios, vai se sentir bonita, ver aquelas mulheres bonitas e vai falar, nossa. Aí você vê também exemplos de como você vai se vestir no próximo que você for. Você vai conseguir fazer conexões reais. Hoje eu tenho muitas conexões reais, grandes parceiras, grandes amigas que veio de network, de eventos de network. Que hoje, muitas das minhas mentoras convidadas são minhas amigas que eu fiz dentro dos eventos de network. E se eu não tivesse levantado da cama, tivesse tirado a bunda do sofá e levantado, me arrumado e colocado a cara a tapa, hoje eu não conseguiria nada disso, não estaria aqui. Muitas mulheres também vieram no meu programa só como entrevistadas e se tornaram minhas amigas depois. Olha aí. Então, isso é muito importante mesmo, esse networking. E eu gostei muito dessa dica que você deu. Do espelho e falando, depois fica desinibido diante da câmera, né? Eu costumo falar, às vezes vem algumas mulheres falar, eu não vou ter coragem de olhar para a câmera e tal. Eu falo, olha para ela e pensa na sua melhor amiga, aquela que você toma um café na sua cozinha e bate aquele papo assim e pensa nessa amiga olhando para a câmera. Imediatamente é uma estratégia. Agora pega o espelho como amiga e treina todo dia. Tá em casa sozinha, treina. Eu não sei fazer maquiagem, começa a treinar no espelho e começa a ver os pontos que você consegue fazer. Tudo de maquiagem eu fui aprendendo vendo os outros fazerem. Eu nunca fiz curso de maquiagem. E assim, eu não faço aquela maquiagem, mas eu dou o meu jeito assim, umas escorregadinhas, mas vai. Mas nós teremos curso com uma maquiadora profissional que vai dar curso de automaquiagem. Vai dar curso de automaquiagem pra gente. As mulheres vão saber fazer uma maquiagem resistente, que elas vão fazer de manhã até o final do dia para atender, para trabalhar. Vai ser muito bom, gente. Tá incrível. Né? Nossa, já quero. E fala pra gente aí dos bastidores do lançamento dessa nova turma aí, o impacto que causou em Goiânia, em região. Porque como a gente está finalizando, eu quero saber muita coisa e as mulheres também. Eu vou te falar, eu não sabia que ia gerar tanto impacto assim nas pessoas. Antes do evento começar, eu ainda estava receosa. Será que esse povo vem? Será que eu vou conseguir? Mas o evento foi incrível. Foi tantas mulheres, a gente fez um barulho na internet, né? As mulheres repostando, já apareceram tantas pessoas querendo, já tem muitas pessoas que já fecharam. Gente, corre, garanta sua vaga, que são poucas vagas, porque a gente não pode ter uma turma muito grande, porque a gente tem que prestar um serviço de excelência, de qualidade. Vai ser que dia? Começa dia 17. Desse mês, a primeira aula online. Só que eu também estou organizando aulas presenciais, por exemplo, a de maquiagem, eu estou querendo que seja presencial para elas aplicarem, né? Vamos ter aulas de vendas, de comportamento. Então, tem algumas aulas, por exemplo, as aulas, eu estou vendo até com uma consteladora familiar, para a gente trabalhar aquela questão das pazes com os seus antecedentes, né? As pazes com o seu interior. E aí tem alguns tipos de aulas que a gente vai fazer presencialmente. Então, vão ser eventos, acaba que tornam um evento, né? Serão aulas bem práticas, aulas gostosas de estar. E para quem está longe, não está em Goiânia, para quem não puder no dia, todas as aulas serão gravadas e vão ficar disponíveis na plataforma para as pessoas terem acesso. Até as aulas presenciais vão ser gravadas. Então, gente, quem estiver longe, não estiver em Goiânia, não fica triste, porque vai chegar até vocês. E as mulheres que querem fazer esse evento, como que elas vão achar você, fazer a inscrição, qual é o seu contato? Lá no meu Instagram, eu vou deixar o Instagram que é mais fácil, tá vendo? Que tudo é Instagram, o meu currículo tá lá, gente. Evalara.adv, lá nos links tem o link para fazer
o cadastro no formulário, e aí a minha equipe vai entrar em contato, porque a gente tem que fazer um contratozinho, né, que tem todas as regras, que agora vocês estão fazendo um contrato com um advogado, então tem contrato, tem todos os regramentos de direitos de imagem, né, LGBT, então, assim, tudo a gente vai fazer dessa forma para fazer um trabalho de excelência. Então, lá tem o meu contato do WhatsApp, tem o site, tem o meu e-book também do Recomeços Fortes, que é um e-book que eu criei falando da minha jornada, dos meus recomeços, que a minha vida é feita de recomeços. Aí teria outro programa para a gente falar sobre isso. Vamos marcar. Vamos. E aí eu coloquei isso no meu e-book, também contando histórias das minhas clientes, dicas de direito para as mulheres. E lá vocês vão encontrar tudo isso nos links do meu Instagram. Então é evalara.adv. As aulas começam dia 17. Eu estou com uma promoção muito boa, um desconto maravilhoso para quem fechar até segunda-feira, tá? E aí... E quanto que é? Então, temos o pacote prata, ouro e diamante. Então, tem uns valores lá. Então as mulheres podem até escolher. Já podem escolher os valores lá, gente. E aí, falando comigo, tem um cupom, que aí vai aplicar o cupom no cadastro e a gente dá um descontinho bom até segunda-feira. E outra coisa, no evento foi tão bom, foi tão significativo, que nós tivemos um insight lá com a doutora Edivânia Trigueiro. Ela tem uma casa em Porto Seguro, que a gente vai, depois do evento de fechamento da turma, a gente está organizando uma viagem para Porto Seguro com 20 mulheres. Então, serão 20 mulheres para essa viagem. Vai ser incrível, só para reconexão com o íntimo feminino, para você fechar com chave de ouro o ano. Nossa, é muita coisa. Infelizmente, não dá para a gente falar todo, porque é um método gigante. Sim. Mas, gente, a Lara deixou aí o Instagram dela, o contato. Tem muita coisa ainda para ela explicar. Nosso tempo já está esgotando, mas você quer saber mais informações? Quer participar? Quer fazer parte desse time de mulheres incríveis? Porque você também é incrível. Então, participa, entra aí no Instagram dela, fala com ela, porque vale muito a pena, né, Lara? Sim. E eu quero te agradecer muito por você eu que agradeço. Estar aqui com a gente, falando desse método incrível. Sucesso, parabéns por essa iniciativa. Obrigada. E quero que você volte outras vezes para dar continuidade a esse assunto, a esse método, que eu tenho certeza que é só crescimento. Obrigada pela oportunidade. Fico muito grata. E quero te fazer o convite para você ir pro método com a gente. Com certeza. Muitas conexões lá, gente. Vamos sim. Tchau, gente. Obrigada. Foi um prazer. Prazer foi nosso. E fica aí mais um programa Bate-Papo com Mulheres de Fibra. Hoje bati o papo com essa maravilhosa aí, Eva Lara. E vamos ficando por aqui. Eu, Adriana Carvalho, deixo um grande abraço para você e até o próximo programa.